Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, vou estar trabalhando aqui com vocês agora uma revisão rápida, tá? Para essa prova que vocês farão aí do Enem, né? De conhecimentos ou de ciências, mais especificamente ciências da natureza. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parte de ótica. Neto, o que é importante destacarmos ou relembrarmos, na verdade, a respeito desta parte de ótica? Primeiramente, nós temos que ficar muito atento, mas muito atentos mesmo, ao seguinte detalhe. Nós temos 3 princípios, então nesta breve revisão sobre a parte de ótica, nós vamos estar falando aqui rapidamente sobre esta parte que envolve os conceitos ou os princípios assim considerados como princípios da propagação da luz. Dentro desses princípios de propagação dos raios de luz, nós vamos observar um deles que é muito importante para que seja analisado. Qual é esse primeiro princípio, Neto? Você tem que lembrar do princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Então o primeiro princípio, ele é chamado assim de princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Ô Neto, dentro desse princípio da propagação retilínea, onde é que eu vejo uma aplicabilidade para esse princípio? Olha, na formação da imagem no interior do seu olho, formação da imagem em câmeras escuras, em câmeras fotográficas, podemos pensar na formação de sombras, formação dos eclipses, as fases da Lua. Então tudo isso é explicado por esse princípio basicamente, chamado assim, princípio da ótica geométrica. Eu vou aproveitar e anotar essa informação para vocês. Dentro desta ótica geométrica, esse é um dos princípios mais importantes e mais cobrados que você tem envolvendo a luz. E, com certeza, temos ainda outros princípios. Por exemplo, a propagação, ou assim considerado também como o princípio da reversibilidade. Neto, o que vem a ser o princípio da reversibilidade? É muito simples. A luz, ela vai estar seguindo os 2 caminhos. Ou seja, se eu estou vendo você, vocês também estão me vendo, obrigatoriamente numa situação como esta, a luz vai tanto sofrer a reflexão em você e vir até o meu olho, como também sofre reflexão em mim e vai até o seu olho. Então a luz ela é reversível, ela pode seguir automaticamente os 2 caminhos. E um terceiro princípio é chamado de princípio da independência. Dentro desse princípio da independência, ele indica que 2 raios de luz, ou 2 feixes de luz, eles podem se cruzar sem que nada aconteça. Então eles continuam a se propagar de maneira independente um do outro. Esse é o chamado, então, princípio da independência dos raios de luz. Consequentemente, você tem que ficar muito atento às leis que nós temos dentro de ótica, e dentre elas nós temos, bastante importante nessa introdução, as chamadas leis da reflexão. Dentro da reflexão, nós basicamente temos 2 leis que regem toda a reflexão. Neto, quais são essas 2 leis? A primeira e a segunda, nós vamos representá-lo em uma única figura, tá? Então, a partir daqui, imagine uma superfície como esta, que seja considerada como uma superfície refletora. Pessoal, se eu estou colocando esses cabelinhos para baixo, quer dizer que a superfície refletora é a superfície de cima. Consequentemente, devido à chegada dos raios de luz até esta superfície, ela pode sofrer o fenômeno da reflexão, que quer dizer esta alteração no seu caminho de propagação. Percebam, ela continua a se propagar em linha reta, mas, de acordo com a primeira lei da reflexão, ela propõe que o raio incidente, que é este raio de luz, que de uma maneira grosseira, ele chega até a superfície, o seu raio refletido, RR, que é este raio de luz que está saindo desta superfície, e, consequentemente, esta reta, que aqui nós consideramos como uma reta perpendicular à superfície, chamada assim de reta normal, os 3 são coplanares. Então, primeira lei da reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, os 3 são coplanares. A segunda lei, que é a mais importante, é só para dizer que este ângulo de incidência, este ângulo aqui, ó, de incidência, lembrando que o ângulo de incidência é sempre um ângulo formado entre o raio incidente
e a reta normal, e, consequentemente, este segundo ângulo, assim considerado como ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido, eles obrigatoriamente são iguais. Sempre, sempre. Então a segunda lei, que é a mais importante, é só para dizer que este ângulo de incidência deve ser obrigatoriamente igual ao ângulo de reflexão. Esta é a segunda lei da reflexão. E a partir daí você passa a ter algumas propriedades das imagens formadas nos espelhos esféricos, assim como também temos algumas características nos espelhos planos. Então vamos começar aqui falando dos espelhos planos. Em todo espelho plano, ou para os espelhos planos, as principais características da imagem formada, então agora nós vamos falar sobre a imagem formada. As características das imagens são as seguintes. Ela vai ser, primeiramente, uma imagem classificada como uma imagem do tipo virtual. Neto, o que vem a ser uma imagem virtual? Objeto estando de um lado, imagem formada do lado oposto. Além de ser uma imagem virtual, a imagem formada no espelho plano, ela é uma imagem do tipo direita, tá certo? Obrigatoriamente direita, quer dizer, se você está em pé diante de um espelho plano, a sua imagem também estará em pé. E ainda ela é classificada como uma imagem revertida. Revertida, ou em alguns locais, pode aparecer com o termo enantiomorfa. Alguns vestibulares trazem isso. Eu nunca vi esse termo aparecendo na prova do Enem, mas pode aparecer cobrando exatamente sobre essa questão da imagem ser revertida ou enantiomorfa. Imagem revertida ou enantiomorfa quer dizer, se eu levantar a minha mão direita, a minha imagem, ela levanta a mão esquerda, a mão oposta, tá certo? Isto é uma imagem do tipo revertida. E ainda é uma imagem do tipo simétrica. Neto, o que vem a ser esta tal imagem simétrica? O que quer dizer esta simetria? São duas as características importantes. A primeira, que obrigatoriamente a imagem terá sempre o mesmo tamanho do objeto. Então, muitas vezes, ele vai te induzir ao erro fazendo algum tipo de pergunta do gênero. Olha, se eu me aproximar do espelho, a minha imagem aumenta. Não, a sua imagem continua tendo o mesmo tamanho do objeto. E, consequentemente, além de apresentar este mesmo tamanho, a distância da imagem em relação ao espelho é obrigatoriamente igual à distância do objeto também em relação ao espelho. Muita atenção a referencial. Então a distância da imagem em relação ao espelho é igual à distância do objeto também em relação ao espelho. Consequentemente, ainda podemos pensar em relação ao espelho plano, que nós podemos ter para o mesmo o objeto sofrendo três propriedades importantes. A primeira delas, a chamada translação. Neto, quando nós analisamos a translação deste objeto, o que especificamente isto significa? Que a velocidade, se tivermos, primeiramente, o espelho sendo mantido como fixo. Se o espelho for considerado como espelho fixo, eu já posso garantir que a velocidade da imagem em relação ao espelho, ela é igual à velocidade do objeto também em relação ao espelho. De novo, hein? Cuidado com essa questão de referencial. Consequentemente, se nós estivermos falando sobre um objeto fixo e o espelho transladando, se o objeto for fixo e o espelho translada, nós podemos garantir que a velocidade da imagem em relação ao objeto, ela é o dobro da velocidade do espelho, também em relação ao objeto. Então, muita atenção, muito cuidado a este referencial quando nós estamos falando sobre a translação. Uma segunda propriedade é quando o espelho sofrer uma rotação. Se o espelho sofrer uma rotação, nós temos uma relação bastante simples que diz que beta é igual ao dobro do ângulo alfa. Neto, como assim beta é igual ao dobro de alfa? Quer dizer que o giro que a imagem vai acabar fornecendo, ou os raios refletidos, ela vai ser o dobro do ângulo ou o dobro da rotação sofrida pelo espelho em questão. Então, se o espelho, por exemplo, girar de 10 graus, a sua imagem gira de 20. Se o espelho girar de 15 graus, a sua imagem ou os raios refletidos, eles giram de 30, e assim sucessivamente. Então, beta, o giro da imagem ou dos raios refletidos, alfa, o giro obrigatoriamente sofrido pelo espelho. E ainda podemos ter uma associação.
Então ainda podemos ter em relação a este espelho uma associação. Na associação, bastante importante você notar que o número de imagens formadas em relação a dois espelhos que formam um determinado ângulo alfa entre eles. Então imagine dois espelhos que formam uma determinada inclinação, tá? Dois espelhos que formem aqui entre eles um determinado ângulo. O número de imagens formadas é igual a 360 sobre alfa, onde este alfa é o ângulo formado entre os espelhos, menos 1. É assim que nós temos que analisar este número de imagens formadas. Só lembrando, quanto menor o ângulo, maior o número de imagens. Mas não são grandezas consideradas como grandezas diretamente, ou melhor dizendo, inversamente proporcionais. Não são. Se eu diminuir este ângulo, eu aumento o número de imagens, mas isso não é proporcional. São grandezas inversas, mas não proporcionais. Tudo bem? E a partir de agora, vamos falar sobre algumas características dos espelhos. Tá? Quando nós analisamos os espelhos esféricos, eu tenho dois tipos de espelhos pela frente. Então nós vamos ter aqui o espelho considerado como espelho côncavo. Então nós passamos a ter aqui um espelho do tipo côncavo e podemos ter o espelho convexo. O espelho côncavo, ele apresenta ou possui a sua parte interna, olha os cabelinhos, sendo considerada como refletora. Então aqui eu tenho um foco e, consequentemente, um centro ou raio de curvatura. É muito importante observar que para o espelho côncavo, este foco ele passa a ser considerado como positivo. E, consequentemente, eu também posso ter pela frente um espelho do tipo convexo. Se nós tivermos pela frente um espelho do tipo convexo, os espelhos convexos, eles apresentam primeiramente um foco negativo. O foco para esse tipo de espelho, portanto, ele passa a ser menor do que zero. É um foco assim considerado como um foco virtual. E em relação ao espelho, o mesmo tipo de propriedade, o mesmo tipo de característica. Porém, agora nós analisamos a parte refletora como sendo a parte de fora. Neto, o espelho côncavo pode concentrar a luz? Pode. O espelho convexo, ele concentra a luz? De maneira alguma. E para os dois casos, para ambas as situações, nós podemos aqui garantir que nós temos para estes espelhos esta distância correspondente ao raio ou centro equivalente ao dobro do foco, ok? Neto, como é que vão ficar as imagens formadas por estes espelhos? Olha, se o espelho em questão for convexo, a imagem é bastante simples, só tem uma imagem formada. Espelho convexo fornece uma imagem virtual, direita e menor. Por isso a gente considera como VD-. Virtual, direita e menor. Neto, para esse tipo de espelho, pode haver uma alteração na imagem formada? Em hipótese alguma. Mas não terá, em hipótese alguma, alteração nessa imagem formada por um espelho convexo. A vantagem que ele nos traz é que ele amplia o campo visual. Então é o espelho que nós temos em alguns cruzamentos em algumas cidades, é o espelho que tem saídas de ônibus, saídas de prédios, supermercados não, mas mercados de menor porte, farmácias, posto, conveniências, né? Então é um espelho bastante utilizado, assim considerado como espelho convexo. Já o espelho côncavo, ele vai fornecer N imagens. E para as imagens formadas pelo espelho côncavo, é importante observar a posição deste objeto. Então vamos considerar isso daqui, ó. Que nós tenhamos um grande espelho côncavo como este, e vamos chamar esses elementos de vértice. Vamos considerar que este é o foco, e aqui, consequentemente, o centro ou raio de curvatura do espelho. Então aqui nós vamos chamar de centro ou raio de curvatura. Neto, quantas imagens eu tenho para o espelho convexo? Nós vamos falar de 5 delas. Quando o objeto estiver nesta posição aqui, ó, objeto nesta posição 1, ele vai te fornecer esta imagem aqui, ó, assim considerada como uma imagem do tipo I1. Isso é válido tanto para a lente quanto para espelho. Esta imagem é uma imagem real, invertida e menor, Ri-. Se eu começar a aproximar o objeto do espelho, o objeto estando nesta posição O2, ele vai te fornecer exatamente esta imagem I2. Ao aproximarmos, olhe, a sua imagem continua sendo real e invertida, mas agora ela tem um tamanho igual. E, consequentemente, ao aproximarmos mais, ela sempre vai alterando essas propriedades da imagem. Então, para o objeto estando nessa posição 3, nós vamos ter uma imagem do tipo Ri+.
que é quando nós vamos ter esta imagem I3 formada aqui. Então, se eu colocar o objeto na posição focal, ao aproximarmos o objeto para a posição focal O4, a sua imagem desaparece. Ela é uma imagem do tipo imprópria, tá certo? Ou, se preferir, é uma imagem que nós poderíamos considerar como estando sendo formada no infinito. Se eu colocar o objeto entre o foco e o espelho, ou entre o foco e a lente, a imagem a ser formada passaria a ser essa imagem I5 aqui, ó. Ou seja, uma imagem virtual, direita e maior. Então essas são as 5 imagens formadas em relação aos espelhos e são as mesmas imagens formadas para as lentes esféricas. Tudo bem? Bom, temos 2 equações basicamente que regem toda esta parte de ótica. Uma delas é considerada como a equação de Gauss. Eu particularmente acho que ela não é tão interessante para ser lembrada como a equação da ampliação. Se você pegar a equação da ampliação, ela é uma equação muito mais completa. Mas a equação de Gauss, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Neto, o que é o F? Distância focal. O que é o P? Distância do objeto. E o que é o P'? Distância da imagem. Então são 3 distâncias ou 3 abscissas. O problema dessa equação é que ela não trabalha com ordenadas. Ele não trabalha com altura de objeto, tamanho de objeto, altura ou tamanho da sua imagem. Então a segunda equação, que é a equação da ampliação, ela é muito mais completa, às vezes pode aparecer como equação da amplificação ou até mesmo como aumento linear transversal, e esta equação ela é muito mais completa do que a primeira, conhecida assim como equação de Gauss. A equação da ampliação diz que o A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, ou até mesmo como F sobre F menos P. Esta é a segunda equação e a mais importante das equações que nós temos envolvendo essa relação, né, esse estudo analítico dos espelhos esféricos. Ou das lentes, também é válido as mesmas expressões para as lentes esféricas. Aqui o que vale destacar, se o P' for positivo, é obrigatoriamente uma imagem real, P' negativo, virtual. P positivo, real, negativo, virtual. F positivo, real, F negativo, virtual. Se o foco for positivo, é espelho côncavo ou lente convergente. Se o foco for negativo, é lente divergente ou espelho convexo. Agora aqui você tem que tomar bastante cuidado com o termo I e O. Se o termo I ele for positivo, a imagem é direita. Se ele for negativo, ele é invertida. A imagem será invertida. E logo, para ampliação, o mesmo princípio. Se o A for positivo, imagem direita. Se o A for negativo, imagem invertida. Tudo bem? Então essas são algumas características sobre essas equações, sobre esse estudo analítico dos espelhos esféricos. E para encerrarmos, basicamente, nós temos que nos preocupar com o fenômeno da refração. Ô Neto, esta refração, o que ela indica especificamente? Se nós estamos falando apenas sobre a refração na parte de ótica, nós temos que ficar bastante atentos, porque refração indica uma mudança de meio, ou uma alteração nas propriedades do meio. Logo, a frequência para este fenômeno, ele não é alterado. Neto, então toda vez que houver a refração, a frequência ela permanece constante? A frequência permanece obrigatoriamente constante. E isso pode ser dado para que você analise em função desta expressão. N é igual a C dividido por V. Esta é a equação para a determinação do chamado índice de refração absoluto. Esse índice de refração absoluto indica que quanto maior for o índice de refração de um meio, menor é a velocidade de propagação. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação. Neto, o que é este termo C? Esse termo C, ó, é a velocidade da luz no vácuo. E o termo V é a velocidade da luz no meio. Como é a razão entre duas velocidades? Como é a razão de duas velocidades, esta grandeza é considerada como uma grandeza adimensional. Lembrando ainda que não existe índice de refração absoluto inferior a 1. Nós temos apenas índices de refração relativos menores do que 1. Tudo bem? Bom, e a segunda importante expressão que nós temos aqui é chamado de relação ou lei de Snell-Descartes, Snell-Descartes, enfim. O seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. Isto vai ser igual à razão do N2
dividido pelo N1. Como o índice de refração é o inverso da velocidade, eu posso tratar como a razão de V1 dividido por V2, ou até mesmo como a razão entre os comprimentos de onda do meio 1 e do meio 2. De acordo com o Snell, ou Snell-Descartes, esta equação ela vai ter a sua intensidade sendo mantida constante do início ao fim. Neto, mas já que a refração representa essa mudança de meio, como especificamente nós vamos analisar isso? Nós vamos analisar isso basicamente através de duas figuras, tá? Eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Então me acompanhe aqui no seguinte. As duas figuras basicamente que envolvem o conceito da refração, e são os dois casos mais comuns, é quando a luz estiver passando de um meio A para um meio B, e que ela pode passar a sofrer o desvio da seguinte maneira. A luz, ao incidir neste meio, eu tenho aqui o meu raio incidente, e exatamente nesse ponto de incidência, nós vamos ter uma reta normal. Temos uma reta normal. A luz, ela pode sofrer um desvio da seguinte forma. Ela pode desviar-se aproximando-se da normal. Percebam, tá? Ao sofrer esta refração, este raio de luz refratado, ele está se aproximando da normal. Neste caso, eu posso dizer que o ângulo de incidência, ele é maior que o ângulo de refração. Bom, se o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, observem as seguintes características. Se o I é maior que o R, é porque a velocidade ali em cima, no meio A, ela é maior que a velocidade no meio B. E o comprimento de onda? Também. O comprimento de onda em A, ele é maior que o comprimento de onda em B. A única grandeza que se altera é o tal do índice de refração, porque é inversamente proporcional à velocidade. Então o índice de refração de A é menor do que o de B. E a frequência, Neto? A frequência nunca muda. A frequência em A, ela deve ser obrigatoriamente igual à frequência em B. Nessa mudança de meio, você vai lembrar então que a luz está passando do meio menos refringente para o meio mais refringente. Quando a luz passar do menos para o mais, você vai lembrar de uma maneira muito grosseira, mas isso pode te ajudar a entender o que acontece com a luz. Ela sofre o tal do aproximais. Do menos para o mais, aproximais. Quer dizer que ela aproxima da reta normal. Esta é a primeira condição. Neto, qual vai ser a segunda? Vamos ver aqui também. Uma segunda condição onde pode estar acontecendo a refração é quando ela passa de um meio C para um meio D. Na passagem da luz do meio C para o meio D, vamos seguir aqui obrigatoriamente o mesmo princípio. O raio incidente, exatamente no ponto de incidência, nós temos uma reta normal à superfície, e que em relação a esta reta normal, o raio de luz que deveria continuar a se propagar assim, ele pode sofrer este tipo de desvio. Este tipo de desvio. Este é o novo raio refratado. Consequentemente, pessoal, notem agora, ó, o ângulo de incidência ele vai passar a ser considerado como menor que o ângulo de refração. Neto, se a incidência é menor do que a refração, são características opostas. Exato. Onde eu tenho maior ângulo, eu passo a ter maior velocidade. Onde eu tenho maior ângulo é onde eu tenho maior comprimento de onda. Onde eu tenho maior ângulo é onde eu tenho menor índice de refração. Então o índice de refração de C passa a ser maior do que de D, é a única diferença. A frequência, Neto, novamente continua constante. A frequência não muda em hipótese alguma havendo refração. E consequentemente, como a luz agora ela passa do meio mais refringente para o meio menos, do mais para o menos, você vai lembrar do termo afastemos. Então, do menos para o mais, aproximais, do mais para o menos, afastemos, que é o que acontece com o seu raio de luz. Ele passa a sofrer um afastamento. Tudo bem? Então, essas são as características, pessoal, que eu tinha para comentar com vocês a respeito da refração. Boa prova!